Uma cordial boa noite. É um prazer poder estar com vocês aqui num culto e conhecer a igreja numa formatação maior do que o grupo que fez o curso. E sou muito grato por poder estar com vocês aqui e também ter participado deste vibrante louvor de adoração e engrandecimento do nome do Senhor. Eu, na verdade, só sou um aprendiz de Jesus. Esse negócio de... Claro que com 60 anos de leitura bíblica, a gente aprende um pouquinho e acumula conhecimento. Mas, na verdade, a Bíblia é um lago que na margem é tão raso que um camundongozinho pode passear no lago sem molhar a barriga. Mas lá no centro, esse lago é tão profundo que uma girafa afoga. Então, a gente permanece um aprendiz da palavra de Deus todos os dias. Eu gostaria de falar com vocês e expor para vocês hoje à noite uma palavra que certamente vocês já ouviram, a palavra justificado diante de Deus. Talvez em 2017, nos festejos de 500 anos da Reforma, você ouviu esta expressão. De fato, é uma das palavras-chave da Reforma do século XVI, quando Lutero, Calvino, Butzer redescobriram o ensino enfatizado especialmente pelo apóstolo Paulo. Mas não é um conceito de entendimento fácil, porque ele não foi compreendido por quase um milênio, entre o tempo de Santo Agostinho, lá por volta do ano 400, até o tempo da Reforma, em 1500, pouquíssimos cristãos realmente entenderam o que esta palavra justificado diante de Deus significa. O nosso Senhor Jesus usou esta expressão uma única vez, numa parábola. E essa parábola eu quero ler e explicar em etapas. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Jesus contrasta nessa parábola 2 pessoas deveras diferentes. No texto bíblico diz um fariseu e um publicano, um cobrador de impostos. Mas nós poderíamos traduzir isso também assim: 2 homens foram orar na igreja da família, um crente e outro descrente. O que significa ir ao templo? Não significa outra coisa do que se colocar na presença de Deus. E Jesus continua: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Para nós, a palavra fariseu tem um significado, um som pejorativo. Quando a gente diz na conversa comum do dia a dia, seu fariseu, a gente está dizendo, você é um fingido. Mas os fariseus não eram fingidos, não. Eram pessoas respeitáveis, honestos, fiéis à esposa, jamais se associaram aos romanos, eram religiosos, cumpriam os horários de oração diários e davam o dízimo.
Enfim, os fariseus eram crentes modelo. O que Jesus revela sobre este crente modelo? Jesus retrata na parábola o que ele pensava de si mesmo. E o que ele pensava de si mesmo? Eu sou bom. Quando Jesus faz esse retrato, a gente não se reconhece nele. Nós todos que seguimos a Jesus e nos alegramos de pertencer e participar da vida e do serviço da igreja, não nos consideramos bons. Como é que funciona isso quando a gente se considera bom? Isso funciona da seguinte forma: a gente se compara com quem é pior. Não sei se ainda tem esse jornal aqui em Curitiba, faz tempo que eu não passo numa banca, mas tinha um jornal onde na capa sempre tinha um assassinado, um ferido. Se a gente torcesse o jornal um pouquinho, saía sangue. Por que um jornal desses vende? Ele vende justamente porque qualquer leitor que abre essas histórias de crime se sente maravilhosamente bem. Ainda bem, eu sou melhor do que esse sujeito. É por isso que os programas como era o nome desse candidato a governador a prefeito em São Paulo, que deu uma cadeirada o Datena, né? O programa do Datena era tão concorrido porque ele só apresentava bandido em ação. E é claro que o telespectador se deleita com isso, porque ele é confirmado: eu não sou como eles. Sim, nós tendemos a nos comparar sempre com o pior. É justamente por isso que Jesus conta essa parábola, porque ele conta ela, como ele diz antes dessa parábola, para os que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. É para eles que Jesus contou esta parábola. É para você e para mim. Porque o perigo que rondava o coração de um fariseu continua a rondar o coração de todo crente. E isso só fica evidente quando ele está parado na presença de Deus. Por quê? Porque Deus vê o nosso íntimo. Ele nos vê por dentro. Ele vê o que uma radiografia, uma tomografia, uma cintilografia jamais vão mostrar. Mas Jesus continua na parábola, ele diz: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Realmente, os publicanos eram pessoas sem escrúpulos. O Império Romano havia conquistado a Palestina, a Terra Santa, no ano 66 a.C. E os romanos sabiam administrar países estrangeiros. Nenhum romano sujava suas mãos ou se expunha a alguma crítica ou reação ao cobrar impostos dos povos que eles dominaram. Não. Eles faziam um leilão público entre as pessoas do lugar. Quem mais oferecesse pelos impostos uma cidade, esse ganhava esse encargo. E os publicanos eram judeus que, atraídos pelo negócio, porque eles
quando eles ganhavam o leilão dos impostos de uma cidade, por exemplo, de Jericó ou de Jerusalém, tudo que eles cobrassem a mais era deles. Mas para um judeu, fazer negócio com os romanos dessa forma, ele tinha que negar a sua fé. Ele se tornava impuro cultualmente, ele não podia mais participar do culto, ele estava excluído. E claro que também era desprezado e odiado. Ninguém se arriscava a tocar neles, porque o exército romano defendia esses cobradores de impostos. Então ele não tinha escrúpulos de fazer esses negócios, de negar a fé e de agir sem amor com os seus semelhantes. Ele se encontra diante de Deus e realmente não tem nada a apresentar, a não ser a multidão dos seus pecados. Jesus continua comentando esta comparação. Jesus disse: eu lhes digo que este homem, o publicano, o descrente, inescrupuloso, que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus queridos e minhas queridas, diante de Deus, as nossas classificações de bons e maus não funcionam. Elas não funcionam porque diante de Deus o nosso coração e a nossa mente são um livro aberto. E foi essa a grande descoberta da Reforma. Martinho Lutero era um estudante de direito, aliás, o estudante mais brilhante da Universidade de Erfurt. Mas aí um colega de república morreu assim, vapt-vupt, e ele foi confrontado com a pergunta: o que será de mim se eu morresse agora? E no ensino da Igreja Católica, na época, 1512, 1511, ensinava-se, bom, se você quer ter certeza da salvação, torne-se monge, entre num convento. Porque como cidadão comum você não vai ter essa certeza. Só que como o pai dele estava financiando o estudo, ele foi para casa conversar com os pais e pedir licença para ele abandonar o estudo de direito e entrar num convento. É claro que o pai não permitiu, porque o pai disse: eu investi todas as minhas reservas em tua formação para você me sustentar na velhice. Se você entrar num convento, eu vou morrer de fome. E Lutero, de orelhas baixas, voltou para a cidade de Erfurt. E no caminho foi alcançado por uma trovoada e um raio caiu perto dele numa árvore. Ele se ajoelhou e prometeu a Deus: eu vou me tornar monge. Chegou em Wittenberg, pegou os livros que ele tinha, coisa muito cara naquele tempo, os livros ainda eram copiados à mão ou impressos em edições muito pequenas, então caríssimos. Reuniu seus amigos, deu os seus livros de presente para os colegas e se despediu e foi para o convento mais rigoroso que havia na cidade de Erfurt. Um convento em que a vida era leitura da Bíblia e oração. E como noviço ele recebeu a primeira tarefa de limpar as latrinas e levar o conteúdo das latrinas para fora da cidade. Vocês se imaginam? O aluno mais brilhante, já tendo feito mestrado na universidade, no dia seguinte está com um carrinho de mão, com baldes, com fezes e urina, levando para fora da cidade. Um exercício de humilhação. Mas nesse processo, Lutero descobriu: isso não me torna diferente.
Chegaram a encontrá-lo no convento, desmaiado de tanto se açoitar, para combater o mal que havia dentro dele. E ele dizia para o seu superior que ele não estava encontrando paz no seu coração. E o seu superior, chamado Staupitz, não sabia mais o que fazer com esse jovem monge e mandou ele estudar a Bíblia. E assim Lutero foi incumbido do estudo da Bíblia. Em 1512, ele era já professor de Bíblia na faculdade da Universidade de Erfurt, não, de Wittenberg. E nesse processo ele descobriu justamente o que significa essa frase que Jesus disse: este, porém, voltou e está justificado diante de Deus. Com essa pequena frase, com essa parábola, Jesus resume toda a mensagem da Bíblia. Você pode achar isso exagerado? Claro, a Bíblia é um livro com 66 livros, é uma biblioteca inteira. Começa falando da criação, depois fala da queda do ser humano, depois descreve detalhadamente o plano da salvação que começa com Abraão e culmina com a morte e ressurreição de Jesus e já aponta para o quarto tema, que é a redenção eterna e gloriosa na segunda vinda de Jesus. Dá para resumir toda essa grandiosa mensagem numa parábola? Sim. Nessa parábola, Jesus nos dá dois ensinamentos básicos. Em primeiro lugar, estamos todos diante de um só Deus. Lá em Deuteronômio 6, está essa oração que os israelitas recapitulavam e diziam toda manhã pelo menos: ouve Israel, há um só Deus. Não faríamos mal se ao acordarmos de manhã, nos disséssemos isso. Ouve Israel, cremos num único Deus. Querendo ou não, todos estamos diante de Deus e haveremos de comparecer diante dEle. E esse Deus é caracterizado na Escritura com duas características. Uma nós cantamos com ênfase no louvor. Deus é santo. O que significa que Ele é santo? Ele não compactua com o mal. Ele é separado de toda injustiça. E é Ele quem define o que é justo e bom. É uma afirmação assustadora. Deus não se mistura com o mal. Deus não compactua com o mal de qualquer forma. E nós vimos na parábola que o mal que habita dentro do nosso coração nos impede da presença de Deus. Não só o mal que é visível aos nossos olhos da cabeça. Mas a Bíblia diz mais uma segunda coisa sobre Deus: que Deus tem um coração para os miseráveis. Ele é misericordioso. Ele se condói com o fato de que nós não somos como deveríamos ser. Na tua e na minha lógica, não dá para juntar esses dois conceitos. Um pai que não compactua com o mal, vai disciplinar o seu filho, vai castigá-lo. Mas se o pai é misericordioso, ele vai poupá-lo. E não castigá-lo. Quer dizer, para a nossa lógica, para a nossa cabeça, essas duas características de Deus não se juntam, não combinam. Mas em Deus elas se juntam. Nós vamos ver por quê.
A segunda coisa que a parábola afirma é que nós não somos como deveríamos ser. A palavra pecado, hoje em dia também é difícil de compreender. No mundo lá fora, no máximo se pensa que pecado é algum delito sexual. Mas também na igreja nós temos dificuldade de entender pecado. A gente poderia traduzir pecado também como rebelião contra Deus. Talvez a melhor comparação para o que a Bíblia ensina sobre pecado são as infrações de trânsito. Eu penso que há muitos motoristas aqui. Eu já estou proibido 5 anos de dirigir, então eu posso falar com liberdade. As leis de trânsito são uma centena, mais ou menos. Mas se você se imagina, se no seu carro colocassem 2 câmaras, uma câmara focando a estrada e uma outra câmara focando você e o painel. E essas câmaras estivessem ligadas com o Detran, pelo telefone, né? E no Detran tivesse 2 policiais acompanhando cada uma câmara e clicando num botão toda vez que você fizer uma infração. O Detran de São Paulo já fez esse teste. Ninguém anda 1 hora de carro sem perder a carteira. Mesmo que ele saiba que está sendo vigiado. Se não é possível cumprir essa centena de leis de trânsito ao pé da letra, que dirá com o mandamento de Deus? Você quer convencer-se de que o pecado habita em você? Leia o Sermão do Monte, 3 capítulos de Mateus, onde Jesus faz o quê? Ele, por assim dizer, pega os 10 mandamentos, ou pega alguns dos 10 mandamentos que são do Antigo Testamento, que são assim que nem espeto de churrasco, e afia elas para serem agulhas. Porque no Antigo Testamento diz: não matarás, e Jesus diz: quem chamar o seu irmão de filho da etc., já é assassino. No Antigo Testamento diz: não adulterarás, e Jesus diz: e quem em seus pensamentos. O apóstolo João, na sua carta, ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essas são as 2 afirmações básicas que estão nessa parábola. Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é santo e misericordioso e nós somos pecadores que não temos nada a apresentar. No entanto, essas 2 mensagens da Bíblia, que são as 2 mensagens fundamentais da Bíblia, elas não são como trilhos de trem que ficam eternamente lado a lado. Os trilhos do trem jamais se encontram. Se essas 2 mensagens da Bíblia fossem assim, que o Deus santo e misericordioso não se encontrasse com o homem rebelde, nós estaríamos perdidos. Mas o Deus santo, justo e compassivo se encontra com o pecador contumaz na cruz de Cristo. O Deus santo, que não se mistura com o mal, é misericordioso com o pecador, ao enviar seu Filho a morrer na cruz, por todos os pecados, por toda a rebelião, por toda a maldade da humanidade. E ao fazer isso, Ele
liberta os pecadores deste fardo. É por isso que aquele cobrador de impostos, por isto que aquele descrente saiu da presença de Deus justificado diante de Deus, acolhido por Deus, abraçado por Deus como filho pródigo. E o fariseu, por que ele não experimentou isto? Porque ele cultivava uma ilusão a respeito de si mesmo. Na cruz de Jesus acontece uma troca, uma permuta maravilhosa. Entregamos a Ele o nosso pecado. E Ele nos presenteia com a santidade de Deus. A cruz é o tribunal divino, onde o juiz paga a conta e o réu é inocentado. Foi essa a grande redescoberta do Evangelho que os reformadores fizeram lá em 1517 em diante. Aliás, Lutero já descobriu isso em 1512, mas ele levou 5 anos para vir a público, porque ele queria ter certeza. Por isso, os reformadores repetiam e insistiam: somente Cristo. É nele que acontece a redenção, a salvação, a acolhida por Deus. Mas por que Jesus chama isso de justificado? Nós precisamos entender uma diferença entre a justiça de Deus e a nossa justiça humana. Quando num tribunal nosso, um réu confessa que ele cometeu o crime, o juiz não precisa de outras provas, ele pode condenar o réu. Ele deve condenar o réu. No direito se diz que a confissão do réu é a rainha das provas. Mas no tribunal de Deus é o contrário. A confissão do réu liberta o condenado. João diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, estar justificado diante de Deus é sinônimo de confessar os nossos pecados a Ele, confessar a nossa maldade que habita em nosso coração diante dEle. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, vocês lembram que Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, ele achava isso degradante demais para Jesus. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro se deu conta e disse: não, então me lava inteiro, da cabeça aos pés. E Jesus disse: quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. O que significa isso? Não na prática do banho diário, mas o que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer: a quem eu já dei o perdão pleno. Quando eu entrei na sua vida, ele só precisa lavar a poeira de cada dia dos seus pés. É verdade, é verdade, né? Naquele tempo se andava no máximo com sandálias, os pés ficavam empoeirados. Mesmo quem já segue a Jesus há 60 anos, continua a pecar. É verdade, nós lutamos contra o pecado, mas ele sempre de novo nos faz tropeçar.
Que paciência maravilhosa tem Jesus contigo e comigo, que Ele a cada novo dia quer lavar os nossos pés. E nós temos a liberdade de chegar a Ele e dizer: Senhor, está vendo os cacacas do dia de hoje? Sim, nós podemos e nós devemos colocar toda a nossa fragilidade e maldade e teimosia e egocentrismo sempre de novo diante do Senhor. E Ele tem prazer em nos lavar os pés. Não é nada humilhante para Ele, porque Ele veio com esse propósito. Quando Lutero morreu, a igreja de Wittenberg pediu ao pintor da corte da Saxônia, do rei da Saxônia, uma pintura que retratasse o que esse pintor ouviu em 30 anos Lutero pregar. Lucas Cranach morava em Wittenberg, tinha seu ateliê lá, e ele pintou um quadro. No próximo slide. Isso. Ele pintou um quadro em que ele procurou retratar o que ele aprendeu de Lutero, ouvindo normalmente toda noite uma pregação de Lutero. Lutero pregava toda noite na igreja de Wittenberg. E Lucas Cranach ouviu ele por 30 anos. Esse quadro é muito interessante. Em primeiro lugar, você vê que no centro só tem a imagem do crucificado. Não tem nenhuma ilustração à volta do que a parede é vazia. Com isso ele quer dizer, é somente Jesus. Agora vejam como ele retratou Jesus. Ele retratou Jesus como crucificado e ressurreto. Como é que ele fez isso? Fazendo a mortalha esvoaçar. Olha o quadro. Num recinto fechado que nem esse, não pode haver vento que faça um pano esvoaçar como está esvoaçando ali. Quer dizer, o Lucas Cranach colocou na pintura algo que foge da lógica. Ele retratou Jesus crucificado, mas o que foge da lógica? É a ressurreição, é a mortalha que o poder de Deus tirou do seu Filho e o ressuscitou ao terceiro dia. É a única pintura que eu encontrei da crucificação que consegue retratar essas duas dimensões. E esse é o centro da mensagem. É nesse Cristo que nós cremos. Nós não cremos só no Cristo que morreu, porque ele seria um mártir. Nós cremos no Cristo que morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia. E é Ele que é o Redentor, o Salvador, pelo qual nós fomos libertos de toda a culpa. Depois ele retrata no púlpito Lutero. A pessoa de Lutero não importa como pregador, mas importam dois gestos que ele faz. Um gesto que ele faz é com uma mão ele aponta para dentro da Bíblia. Ela é a fonte de tudo que nós sabemos e devemos e podemos saber sobre a obra de salvação. E a outra mão ele aponta com um gesto de juramento para Jesus. Quer dizer, tudo que nós podemos dizer e devemos dizer sobre Jesus precisa ser tirado da Escritura e precisa ser dita como verdade diante de Deus. Nos 30 e poucos anos que eu dei aulas de teologia na FATEV, no primeiro ano eu sempre dei um curso de pregação e eu disse: duas palavras são proibidas para um pregador. É a palavra talvez e a palavra eu acho. Porque o que vale é a palavra de Deus diz. É claro, pode ser que eu não tenha certeza de uma coisa. Enquanto eu não tenho certeza, eu devo calar o bico. Porque eu devo falar do que Deus me certificou. Então, e se a gente olhar, volta ao quadro, se a gente olhar para o outro lado, está a igreja reunida. E se a gente olhar esse quadro de perto, a gente vai ver, dá para baixar ele na internet, a gente vê que as pessoas estão olhando
fora duas, todas estão olhando não para o pregador, mas estão olhando para Jesus. Com isso, Lucas Cranach quer dizer, o que nos salva não é o pregador, é olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da fé. É claro, há duas pessoas olhando para o retratista. Com isso ele quer dizer, você pode estar sentado na igreja e não enxergar Jesus. Assim a reforma chegou a 4 conceitos básicos, né, em que tentou resumir a reforma. Somente Cristo, somente a graça, somente pela fé e somente pela Escritura. Eu destaquei a Escritura um pouco à parte, porque a Escritura é a fonte. A graça é o meio como Deus nos redime, a fé é como nós recebemos. E tudo isso está resumido na pessoa de Jesus. Nele se cumpre a obra de redenção. Por isso, os cristãos devem ser ciumentos por Jesus. Diante da cruz, só existe uma atitude legítima: a admissão e a confissão de culpa. Quem o fizer pode rejubilar com o profeta Isaías, que no capítulo 61, versículo 10 diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. O próprio Lutero escreveu uma confissão de fé, que eu leio: esta será a minha fé. Até agora, por minha maldade e fraqueza congênitas, fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Se não puder crer que Deus, por Cristo, me perdoará o meu falhar, que dia por dia lamento, eu estarei arruinado, terei de desesperar. Mas isto eu jamais farei, pendurar-me num galho como Judas, isto não vou fazer. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo, como a pecadora o fez. Apesar de eu ser pior do que ela, vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. No dia do juízo final, Ele dirá a Deus o Pai: este penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que ele nada guardou e transgrediu todos os teus mandamentos. Pai, mas ele se pendura em mim, é isso que importa. Eu morri por ele, deixa-o entrar. Esta será a minha fé. Mas fica uma questão: se esta fé não muda nada em meu dia a dia, algo deve estar errado. Ou o caminho de Deus, ou o trilho de Deus ainda não cruzou o meu trilho. Ou então, eu desprezo a bondade de Deus para comigo. Ser justificado diante de Deus muda algo em nossas atitudes, sim. Pedro entendeu isso. E ele entendeu que essa mudança é grande e profunda. Por isso, Mateus 18, 21 e seguintes, conta que ele se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro foi corajoso. Perdoar uma vez já é difícil, que dirá 7? Eu me lembro, uma vez eu preguei num encontro, num congresso em Santa Catarina sobre o tema perdão, e um senhor veio, eu na pregação tinha dito: você pode escrever, pega um papel, escreva num bilhete o que alguém está devendo para você e você
para você se lembrar disso. E no fim eu disse, agora você saindo do auditório, lá tem um tonel com fogo, você pode pegar esse bilhete e jogar ele no fogo com o propósito que você quer perdoar. E um senhor veio para mim e disse, mas Martin, eu escrevi num bilhete aqui que o fulano me deve 600 mil reais. Isso faz há 15 anos, era muito dinheiro. Eu disse, bom, isso é entre você e Deus, não comigo. Às vezes, perdoar 600 mil reais é mais fácil do que uma ninharia. Senão, não haveria tantos divórcios. Porque eles normalmente começam com ninharias não perdoadas. Jesus não se impressionou com o que Pedro disse. Vejam o que Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. Uau! 70 vezes 7, isso é de perder a conta, de não perguntar quantas vezes. E para explicar o que ele está querendo, Jesus conta mais uma parábola, que nós vamos olhar assim em pequenas prestações também. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Engana-se quem pensa que Deus é o bom velhinho. Um filósofo francês, eu acho que foi Rousseau, disse uma vez que a gente pode pecar à vontade porque Deus não sabe fazer outra coisa do que perdoar. Lé do engano. Nós haveremos de comparecer diante do nosso Criador e haveremos de prestar contas da nossa vida. O Salmo 90 diz, conheces todas as nossas iniquidades e não te escapam nenhum de nossos pecados secretos à luz da tua presença. O que esse servo devia eram 10.000 talentos. A tradução na NVI nesse ponto está errada. Uma enorme quantia é muito pouco. 10.000 talentos de prata eram equivalente a 350 toneladas de prata, porque um talento é 35 quilos. 1 quilo de prata, um mês atrás, estava custando 1.950 reais. Então, 350 toneladas de prata custam a bagatela de 682 milhões e 500 mil reais. Isso é uma dívida de Estado, é o que a Argentina deve para o Banco Mundial. Será que Jesus está exagerando? A nossa dívida para com Deus é tão grande. Uma vez a Bíblia diz que os nossos pecados são como grãos de areia na praia. Pega um punhado de areia e conte os grãos. E multiplica pelos metros quadrados da praia. E você vai chegar num número absurdo que nem esse aqui. Mas a parábola continua. Como aquele homem, aquele servo não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, ele implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Esse servo fez algo que nós também tendemos a fazer. Nós tendemos a iludir-nos com nossas intenções e promessas ilusórias. Quem já não tomou o propósito de, no ano novo, cuidar melhor da comida, comer menos
carne gordurosa, ou cuidar do açúcar, né? Ou emagrecer uns 5, 10 quilos. E depois de uma semana, todos esses bons propósitos já foram para o brejo. Né? Disse que o caminho para o inferno está calçado com paralelepípedos de bons propósitos. Sim, Deus sabe que a nossa dívida não é uma ninharia, mas é uma dívida impagável. E essa é a marca da misericórdia de Deus. Esse rei teve compaixão com o seu servo, porque Deus tem compaixão contigo e comigo. Mas quando aquele servo saiu, continua Jesus na parábola, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. O que o outro lhe devia realmente era uma ninharia, era o equivalente a 100 dias de trabalho, ou a 4 meses de salário mínimo. Então, contando pelo salário mínimo, seriam 8 mil, 9 mil reais. Mas pode aumentar para o dobro, para 16 mil reais. A dívida em salários mínimos era 0,001% da dívida que ele devia para Deus, para o rei. Que contraste! Recebeu perdoado milhões e não consegue perdoar uma ninharia. Mas quando aquele servo saiu, encontrou eu pulei uma coisa aqui. Está certo, sim. Mas quando aquele servo saiu, encontrou em um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo à prisão até que pagasse toda a dívida. Esse é o nosso grande problema. Na hora de traduzir o perdão de Deus, que Deus nos concedeu graciosamente em Jesus, na hora de traduzi-la para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, a nossa tendência é de não permitir que a graça de Deus flua por meio de nós para o mundo à nossa volta. Isso é o cúmulo do cinismo, do não levar a sério a bondade de Deus. A parábola de Jesus continua: quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Aqui na parábola, os conservos têm que contar ao rei o que aconteceu. Na presença de Deus, porém, isso não é necessário. Nossa incoerência de fé não é segredo. Aliás, sempre haverá à nossa volta testemunhas da nossa dureza de coração. Um professor de Antigo Testamento, já falecido, alemão, ele disse uma vez: quando um descrente critica um crente pela sua incoerência de fé, é mais provável que ele esteja certo do que errado.
Por mais descrente que uma pessoa ela tem uma leve noção do que a Bíblia nos manda fazer. E quando nós pisamos na bola, ele é rápido em diagnosticar isso. Talvez até mais rápido que nós mesmos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, essa parábola de Jesus, ela nos choca, ela mexe conosco porque ela nos constrange a permitir que a graça de Deus flua pela nossa vida, para o mundo à nossa volta. Jesus termina a parábola dizendo: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Sim, nós podemos perdoar, nós podemos perder a nossa salvação. Por isso o apóstolo Paulo em Filipenses 2 diz: assim, meus amados, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com sua boa vontade. A nossa tarefa primordial, como pessoas agraciadas por Jesus, é espelhar o seu perdão. Quantas vezes? 70 vezes 7, sempre. Só o perdão vivenciado torna nosso amor próprio e egoísta em amor abnegado. A transparência do amor de Deus passa a refletir, o amor de Deus passa a refletir-se em nossa vida. É interessante que no Pai Nosso, Jesus não nos ensinou a pedir para nós amar o próximo. Ele nos ensinou a pedir Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se isso não acontece na nossa vida, nós simplesmente não conseguimos amar. Porque o não perdoar é uma forma de a gente só amar a si. E não permitir que o perdão e a graça de Deus se reflita no mundo. Eu penso que você prestou atenção quando eu li a palavra de Paulo. Ele diz: Deus é quem opera o querer perdoar e o perdoar, o fazer. Jesus sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós relutamos. E é por isso que nesta oração modelo, Ele nos ensina a pedir: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que Ele conceda isso a ti e a mim a cada novo dia. Amém?